Alô, Fernando Leocão mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina, nesse projeto conjunto com a Placas do Brasil, a mais moderna empresa de produção de chapas de MDF do nosso país e com produto de altíssima qualidade, trazendo informação de ponta para que você, marceneiro que trabalha com chapas de MDF, possa fazer produtos de altíssima qualidade. Esse é o nosso propósito com essa série de vídeos, esse projeto conjunto com a Placas do Brasil. Então, pessoal, vamos lá, resolvendo uma polêmica. Fita de borda, quanto mais espessa, melhor? A coisa não é bem assim, tá? Se fita de borda, quanto mais espessa, melhor fosse, a gente só tinha uma espessura, né? E a gente tem fitas mais espessas e menos espessas de acordo com a aplicação. Então, vamos falar disso, né? Qual é a função da fita de borda, tá? São minimamente 3 funções. A primeira, estética. Quando você corta a chapa de MDF, fica aparecendo o miolo. Aliás, vamos pegar uma aqui para mostrar isso. Tá aqui, ó, miolão da chapa. Aqui a gente tem um padrão, né, um amadeirado. Quando você vai para o miolo da chapa, é diferente, né? Você vê que é um material não tão bonito, não tão bem acabado. Então, primeira função da fita de borda é estética. Segunda, proteção mecânica, tá? Esta área aqui exposta, o miolo, a espessura cortada, ela não tem a mesma resistência mecânica da face da chapa, porque aqui a gente tem o papel com a resina melamínica, que apresenta excelente resistência. Então aqui a gente tem um material mais frágil, né? Não tão resistente. O que a gente faz? Vem com a fita aqui para proteger mecanicamente. E terceira função, o inimigo do MDF é a água, né? Existem outros também, né? Mas o inimigo ferrenho do MDF, da durabilidade da chapa, é a água. O que a gente faz? A gente cola a fita de borda sobre a chapa, isola essa região aqui e impede a entrada de umidade, a entrada de água na chapa, o que deterioraria o produto. Então são essas 3 funções. Muito bem. Dessas funções que a gente citou, a estética e a proteção contra a entrada de umidade, elas não guardam relação com a espessura do MDF. A questão da umidade até um pouquinho, tá? Mas a questão estética, não. Então, a principal função de você ter fita de borda de maior espessura é a proteção mecânica, a proteção contra impactos. Então, se você tem, por exemplo, uma prateleira interna de um móvel, tá? Que raramente é acessada, né? Uma vez na vida, outra na morte. Você não precisa usar uma fita de borda de 1 milímetro ou 2 milímetros. Aqui um parênteses, essa é uma fita 0,4, essa é uma fita de 1 e essa aqui uma fita de 2 milímetros, 0,4, 1 e 2, tá? Então, uma peça que vai ter pouca chance de choque, de pancada, né? Não precisa você usar uma fita de borda mais espessa, certo? Agora, você tem uma borda de mesa ou uma prateleira que a toda hora é acessada, né? Ou então, no caso, os montantes ou fiancos de um armário, né? Especialmente os das extremidades, da lateral esquerda e lateral direita. Todas as partes de um móvel de MDF que tem grande chance de sofrerem impacto, você tem uma frequência maior de risco de impacto, né? Uma frequência maior dos impactos em si, você deve proteger com fitas de borda de maior espessura, tá? Então, de acordo com o requisito, você adequa a espessura da fita a ser usada. Lembrando que as fitas de 0,4, elas são aplicáveis à mão, com relativa facilidade. A fita de 1 milímetro, você eventualmente até consegue fazer uma aplicação na mão. Chega na hora de refilar, fica um pouco mais difícil. Se for uma fita de 2, você não consegue trabalhar com ela, tá? Dando uma boa qualidade num processo manual. Você precisa da aplicação numa coladeira de borda e nas coladeiras boas, né? Que conseguem fazer o refilo, né? Refilo, usinagem, polimento, o que seja desse tipo de
de fita, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aí nos comentários e, como eu sempre digo, vamos juntos?